Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ler no capítulo 2, versículo 8 até o verso 23, o final do capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Colossenses. Se você perdeu algumas das mensagens, é só ir no canal da nossa igreja e tem uma playlist lá com as mensagens anteriores. Colossenses 2, 8 ao 23, palavra do Senhor para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, juntamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir a Ele que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração de uma forma toda especial a partir da exposição da Sagrada Escritura. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser e produz a mudança que só o Senhor faz. Eu quero te suplicar, meu Pai, pela direção, a iluminação, o discernimento do Teu Espírito Santo,
Espírito esse que inspirou o apóstolo Paulo e que nos legou esse texto. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar junto o texto sagrado. O tema da mensagem nesta manhã é: atenção, a Cristo nada se acrescentará. Atenção, a Cristo nada, absolutamente nada se acrescentará, é o tema do nosso sermão. O texto que temos diante de nós, de acordo com boa parte dos estudiosos que eu consultei, é um dos textos mais difíceis, não só da carta aos Colossenses, como de toda a Bíblia. É um dos textos mais profundos, enigmáticos e que fala de uma forma muito clara para nós de erros, de heresias, de falsos ensinos, mas ao mesmo tempo ele está envolto assim de mistérios que a gente precisa pedir a graça e a misericórdia de Deus para entender. Então é um texto complicado, é um texto difícil e eu preciso da sua máxima atenção à medida que nós formos lendo, explicando e aplicando para a nossa vida. Esse texto é o coração da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo estava preso em Roma e ele recebe a visita do pastor da igreja de Colossos, Epáfras, que vai visitar Paulo lá em Roma e traz um relatório da sua paróquia, da sua comunidade, lá na cidade de Colossos, a 160 quilômetros da cidade de Éfeso, Colossos que ficava na região do Vale do Rio Lico. Chegando lá, Epáfras fala para Paulo que a igreja está bem, está florescendo, crescendo, os irmãos estão desenvolvendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo a igreja está sendo infiltrada por falsos mestres e que estão trazendo uma heresia, um ensino que é tão complexo que os estudiosos chamam de a heresia de Colossos, porque não tem mais em lugar algum. Era algo tão complexo, e a gente falou disso na mensagem introdutória, que até hoje os estudiosos se perguntam como é que a gente pode resumir essa heresia. Porque, na verdade, era uma mistura, era um sincretismo de judaísmo, cristianismo, filosofia grega, religiões orientais de mistério, práticas ascéticas legalistas. Era uma mistura que estava sendo levada ali para a igreja de Colossos. Porém, quando os estudiosos se debruçam sobre a carta, e principalmente após as descobertas do manuscrito do Mar Morto, da biblioteca de Nag Hammadi, que nós descobrimos muitas coisas dos primeiros séculos, sobretudo sobre um movimento chamado gnosticismo, que vai surgir no segundo século, mas que aqui nós já temos os germes, já temos os primórdios do gnosticismo. Nós começamos a entender a heresia de Colossos. Como eu disse, esse texto aqui é o coração da carta. E se você pegou as mensagens anteriores, você vai ver que agora Paulo chegou no fulcro do problema. Paulo agora está abordando o ponto principal daquela heresia. E ele vai, de forma apologética, combater aquela heresia. Trocando em miúdos, o que estava acontecendo ali? E que Paulo vai tratar aqui. Aquela heresia não desprezava Cristo. Eram cristãos. Eram pessoas que adoravam a Jesus assim como nós adoramos. Que serviam a Jesus assim como nós servimos. Eram cristãos. Mas o problema deles
é que eles estavam aprendendo que só Jesus não basta. Que Jesus não é suficiente, nem tampouco a sua obra. Então, nós temos aqui aquilo que o Dr. William Barclay diz, os adicionados a Cristo. É de repente você chegar à conclusão que Jesus não é suficiente para você, e que além de Jesus você precisa de outras coisas para poder chegar a Deus, para poder ser salvo, para poder alcançar a plenitude. E aqui no texto que nós lemos, Paulo vai mostrar esses adicionados, ou essas adições, que os gnósticos, que aqueles falsos mestres, que os cristãos que estavam abraçando essa heresia, eles estavam defendendo, e Paulo vai combater passo a passo. Por exemplo, se você olha do verso 8 ao 10, eles vão dizer que só Jesus não basta. É preciso a filosofia, a tradição, é preciso um relacionamento com os rudimentos desse mundo, que nós vamos ver aqui, que eram espíritos rudimentares. Era uma região extremamente religiosa e que adorava os astros. Então só Jesus não basta. É preciso a filosofia gnóstica, o conhecimento gnóstico, a tradição que vinha dos gnósticos. Só Jesus não basta. É preciso ser circuncidado. E aí nós vemos aqui não só os gnósticos e a influência da filosofia grega, mas do verso 11 até o verso 16, 17, nós vemos aqui o judaísmo, o legalismo judaico, dizendo que se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. Mesmo que você tenha Cristo, se você não for circuncidado, se você não cumprir as práticas dos judeus legalistas, você não pode ser salvo. Terceira coisa, você vê aqui, por exemplo, que eles vão defender um misticismo. Só Jesus não basta. É preciso adorar anjos. É preciso adorar os espíritos que estão por trás do controle dos astros, dos planetas, da própria humanidade. É preciso adorar esses éons que nós falamos na primeira mensagem. Essas emanações da divindade, e essa emanação lá da ponta, um demiurgo que criou todas as coisas. E qual era a maneira de chegar aí? Através dos anjos. Então ali naquela comunidade estavam adorando anjos, recebendo revelações sobrenaturais que eles atribuíam a seres espirituais. Só Jesus não basta. Mas a última parte do texto, finalzinho do capítulo, nós vamos ver que eles tinham práticas ascéticas. Eles se privavam de comida, de bebida, de muitas coisas prazerosas para o nosso corpo, necessárias até, porque eles defendiam aquela ideia de que a matéria é má, e como o meu corpo é matéria, então eu não posso dar nada para esse corpo que seja prazeroso. Então, se por um lado, essa visão dualística de mundo, ela nos leva, por um lado, à libertinagem, de dizer assim, o que eu faço com o meu corpo não interessa, por outro lado, pode cair também no ascetismo, de privar o corpo de tudo aquilo que é bom, que Deus fez para ser desfrutado, para ser desfrutado na sua presença. Daí o tema do nosso sermão. Atenção, a Cristo nada se acrescentará. E talvez você diga assim, pastor, mas esse texto foi escrito há 2000 anos, ele tem alguma relevância para hoje? É claro que tem. Porque ainda hoje está se trocando o evangelho por filosofias de autoajuda, por psicologia barata, por filosofias e tradições dos homens, vãs sutilezas do pensamento, da imaginação dos homens. Ainda hoje existem igrejas com práticas judaicas, ainda existem pastores, líderes no nosso país que estão importando
todo o judaísmo, todas as práticas veterotestamentárias para dentro da igreja, ainda hoje existem pessoas buscando anjos, revelações, visões, práticas místicas. Ainda hoje existem pessoas nas igrejas que são praticamente ascetas, que são contrárias a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que é prazeroso. Ainda hoje existe muito legalismo nas igrejas e ascetismo, principalmente com relação às mulheres. Não pode botar um batom, não pode cortar o cabelo, não pode usar determinado tipo de roupa, não pode ir à praia, não pode comer determinado tipo de comida. Ainda hoje existem pessoas defendendo esse tipo de coisa e usando o nome de Deus. E o pior é quando essas práticas acontecem exatamente como acontecia em Colossos. Deus me revelou. Deus falou comigo, eu vi um anjo. O anjo do Senhor me apareceu e disse que as mulheres só podem usar saia e no tamanho tal. E as pessoas se submetem a esse tipo de escravidão da religião legalista, ascética, contrária à palavra de Deus. Então, eu queria chamar a sua atenção para esses blocos aqui dentro da perícope que nós lemos e que a gente possa ler e extrair daqui as lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, olha aí, verso 8, 9 e 10. Olha para a sua Bíblia aí. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Primeira coisa que chama a nossa atenção é a ordem que Paulo vai dar aqui. Cuidado. Está em alerta. Acautelai-vos. Tenham o máximo de atenção. Paulo está dando uma ordem para aquela igreja. Igreja de Colossos. Acautelai-vos. Tenham cuidado. Prestem bastante atenção. Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. É muito interessante a palavra que Paulo usa aqui no texto grego e que foi traduzida na nossa versão atualizada como enredar. Essa palavra no texto grego, ela traz a seguinte imagem de um mercador de escravos que está levando um escravo para outra nação, para outro país. Ela poderia ser traduzida aqui muito bem como: cuidado que ninguém vos venha a escravizar, a prendê-los, a apanhá-los numa armadilha. Ela era usada também para uma armadilha que é feita para capturar um animal. E o intuito é escravizá-lo, é prendê-lo, é subjugá-lo. Paulo está dizendo: igreja de Colossos, cuidado que ninguém vos venha a enredar, a pôr uma rede sobre vocês, a escravizar vocês, a fazer com que vocês voltem à escravidão. Sabe por quê? Lembra do capítulo 1, versos 14 e 15? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Paulo está perplexo diante daquela igreja que foi libertada por Cristo, que foi livre da escravidão por Cristo, mas que agora estava se deixando escravizar por falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores. E Paulo está dizendo: igreja de Colossos, cuidado que ninguém venha fazer de vocês escravos, prisioneiros,
que ninguém venha pôr rede para prender vocês, armadilha para prender vocês. E como é que eles faziam isso? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. É interessante que muita gente olha para esse texto aqui e diz assim: a Bíblia é contra a filosofia. Calma. Filosofia aqui é aquela filosofia que é contrária a Cristo. Paulo não está sendo contra o conhecimento. Paulo estudou filosofia. Paulo era versado na filosofia. Mas Paulo está falando aqui, se você olha para o final do versículo, é por filosofia que é segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, que não considera Cristo. Filosofia aqui é todo pensamento que é contrário a Cristo. E que ele vai dizer, vãs sutilezas, que ele já disse atrás, dizendo assim, que eles querem nos iludir com pensamentos vãos. Paulo está dizendo, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Os gnósticos diziam, nós temos uma filosofia, nós temos um conhecimento secreto, um conhecimento especial, um conhecimento que Jesus não transmitiu para as multidões, mas que é reservado para poucos escolhidos, para pessoas especiais, e que nós recebemos por tradição, e também por anjos. E se você quer esse conhecimento, nos procure, e você vai fazer parte dessa seita gnóstica, dessa seita privada para um grupo especial, e você vai encontrar a plenitude da sua vida. Você vai aprender uma filosofia que vai trazer para você a plenitude da sua vida. Você vai encontrar a perfeição para a sua vida. O Evangelho é importante? Cristo falou muita coisa boa, falou, o Sermão do Monte, mas tem um conhecimento secreto, especial, uma filosofia de vida que é para poucos. E nós temos para você essa filosofia. Aí Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a escravizar, a prendê-lo, a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas do pensamento, da lógica, da retórica, artimanhas do homem, da argumentação humana. E aí Paulo dá algumas características dessa vã filosofia. Ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Paulo está dizendo, essa filosofia que eles estão transmitindo para vocês, não tem nada de divino, nada de sagrado, nada de Deus, é tradição dos homens, costume dos homens, ideias dos homens, não tem nada a ver com o espiritual, é simplesmente fruto da imaginação vazia, caída, nefasta dos homens. Conforme a tradição dos homens. Aí ele diz, conforme os rudimentos do mundo. E aqui é onde a coisa complica. Porque a palavra que Paulo utiliza aqui, durante muitos anos na história da igreja, não se tinha ideia do que era rudimento do mundo. A palavra grega aqui é uma palavrinha chamada estoiqueia. Se você tiver uma menina, você quiser botar o nome, é um nome bonito, né? Estoiqueia. E o que significa estoiqueia? Essa palavra, que foi traduzida aqui muito bem por rudimentos, ela traz a ideia de colocar em fila. E a primeira ideia que se tem dessa palavra é de princípio elementar. É de você organizar as coisas em fila, para que elas sejam compreendidas. É o princípio elementar. Daí muitos traduzem ela como ABC. O ABC, o princípio, o básico, os princípios elementares deste mundo. Algumas traduções até colocam assim, princípios elementares deste mundo. Então, se essa for a ideia que Paulo está utilizando aqui,
de estoiqueia, de princípio elementar, de ABC, de colocar em fila. O que é que Paulo está dizendo aqui? Igreja de Colossos, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, porque essa filosofia deles, apesar deles dizerem que é algo assim extraordinário, fora do comum, não passa de princípio elementar, de ABC, do básico, do ginasial, lá do prezinho, não passa daquilo mais rudimentar que você possa imaginar. Então, como é que vocês, que já têm Cristo, que nele habita todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria, e vocês estão indo atrás de tradição de homens, de princípios elementares, de coisas básicas, vocês já deviam estar lá na frente e vocês estão buscando coisas básicas. Essa é uma ideia. A outra ideia, e que é mais presente hoje na mentalidade dos estudiosos, porque faz jus ao contexto, conforme eu vou mostrar, é que rudimentos do mundo aqui pode ser traduzido como espíritos elementares. E tem a ver com a visão espiritual daquele povo, que era extremamente místico, religioso. Aquela região da Frígia é uma região de muita religião de mistério. E o que Paulo estaria dizendo aqui é o seguinte, estaria dizendo cuidado com essas filosofias, vãs sutilezas, que ela é fruto da tradição dos homens, mas também ela é fruto de espíritos elementares. Alguns comentaristas até colocam assim, de demônios. Parece algo extraordinário, uma filosofia de vida que vai levar você à plenitude, mas o que está por trás são demônios, são espíritos que estão produzindo esse tipo de conhecimento, de sabedoria, de gnose, para escravizar o povo de Deus. E por que que os estudiosos pensam assim? Porque quando você olha para a filosofia gnóstica, lembra do que eu falei na introdução? Os gnósticos, eles diziam que a matéria é eterna e a matéria é má. Se a matéria é eterna e a matéria é má, esse mundo é feito de matéria. E se Deus, que é espírito, é puro, é bom, Deus não podia ter feito esse mundo. Então, como é que esse mundo que é mau, que é feito de matéria, foi criado? Então, os gnósticos defendiam que do ser de Deus, esse ser puro, saía as emanações, que eles chamam de éons, que Paulo vai usar aqui, e que quanto mais essas emanações iam ficando distante da divindade primeira, essas emanações iam se distanciando de Deus e se tornando hostil a Ele. E a emanação lá da ponta, um demiurgo, foi ele ou ela que criou este mundo. Então esse mundo foi criado por um Deus mau, um demiurgo, não o Deus bom. E aí lembra do capítulo 1, quando Paulo diz que nada disso, quem criou todas as coisas foi Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Que história é essa de um éon? E agora, o que Paulo está dizendo aqui é que esses gnósticos, que estavam ensinando essa filosofia para a igreja, eles estavam dizendo coisas para levar aquela igreja à plenitude, mas o que estava por trás era essa visão de mundo, onde eles entendiam que para cada planeta, para cada astro, para cada ação nesse mundo, existe um espírito elementar, existe um rudimento desse mundo. E quando a gente olha para a história, por exemplo, Alexandre Magno não saía para fazer suas conquistas sem antes consultar os deuses. Os grandes imperadores, os grandes filósofos da história eram místicos, esotéricos. Consultavam horóscopo. Pessoas que dizem assim, eu quero ver o que os astros vão dizer para mim, como é que está a minha vida hoje. Pessoas que não saem de casa sem consultar os astros, os horóscopos, os princípios elementares desse mundo. E tem gente dirigindo a sua vida por isso.
E Paulo está dizendo, essa filosofia, ela é segundo os princípios elementares desse mundo. Esses espíritos, o que está por trás são espíritos. Essa visão espiritual. Então eles diziam assim, você quer ter uma vida plena? Você tem que descobrir qual é o astro da sua vida, qual é o seu anjo da guarda, qual é o seu espírito, e você vai fazer tudo para agradar aquele espírito, você vai cultuar aquele espírito, mas na frente ele vai falar de anjos, para que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada. E Paulo diz, cuidado com essa vã filosofia, com essa sutileza. Aí ele diz, que é segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui está o problema. Meus irmãos, não é pecado você estudar filosofia, psicologia, antropologia, qualquer gia que você quiser. O pecado é quando você não redime essas matérias segundo Cristo. É quando a sua vida, a sua filosofia de vida, a sua prática de vida não está pautada, fundamentada e banhada por Cristo Jesus. Então você pode estar andando segundo a filosofia dos homens, a tradição dos homens, ou até mesmo andando segundo filosofia de demônios, de espíritos malignos. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu gostava muito de uma música, inclusive o autor é até aqui de Natal. E eu escutava aquela música, eu escuto de vez em quando uma musicazinha, viu? Eu acho que não é pecado, não. Eu escuto também os hinos da harpa, mas eu gosto também de Roberto Carlos e outras músicas assim, românticas. E eu escutava essa música, achava linda, até porque é da nossa terra. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai sou eu, e tal. Lembram dessa música? Tem mais gente aqui que escuta, né? E eu achava essa música maravilhosa. Que música linda, Dilermando. Aí um dia eu estou assistindo uma entrevista com o autor dessa música, e ele disse assim, essa música foi feita porque minha mãe, que tinha morrido há muitos anos, me revelou. A gente precisa ter cuidado quando nós estamos abraçando aquilo que está sendo trazido pelo mundo, porque nós podemos estar abraçando tradição de homens, e nós podemos estar abraçando até coisas de espíritos elementares, de coisas que são contrárias a Jesus Cristo. Tem muita música boa, tem muita música saudável, mas tem muita música que não é fruto somente da mente daquele autor, é fruto de Satanás, que muitas vezes influencia aquele camarada para destruir vidas, famílias, pessoas. Então Paulo está dizendo, cuidado, porquanto, aí ele diz assim, não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, igreja de Colossos, vocês estão seguindo filosofias, práticas, do pensamento que é fruto da tradição dos homens, ou até mesmo de espíritos enganadores, espíritos rudimentares, demônios, quando vocês deveriam se lembrar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está querendo dizer aqui? Eu gostei muito da visão do Dr. Augusto Nicodemos nesse texto. Ele diz assim, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se eu tenho o chefe, por que eu vou falar com o subordinado? Se eu tenho Cristo, que nele, e olha a ênfase de Paulo, porque ele vai explorar isso mais na frente, nele, corporalmente, em Cristo, em Jesus de Nazaré, corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Ele é Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco. Aí Paulo está dizendo assim, se você tem Cristo, meu irmão, por que você está atrás de espírito elementar, de filosofia de homens,
de conhecimentos secretos, de filosofias, de sutilezas, de coisas vãs do saber. Você já tem Cristo. Cristo é suficiente para você, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que está conosco. Então, esqueça esses espíritos elementares, esqueça toda essa astrologia, toda essa religião totalmente mística. Esqueça isso. Você já tem o Deus Todo-Poderoso. E Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para você. Mas não só isso. Paulo diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. E a palavra que ele usa aqui para aperfeiçoado é a mesma palavra que ele usou para Cristo aqui, plenitude. Que era o que os gnósticos diziam: você quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida aperfeiçoada? Você quer ter uma vida realmente que atingiu o auge? Você precisa do nosso conhecimento, da nossa filosofia. Nós temos aqui uma filosofia para ensinar para você. Aí Paulo diz: é segundo os homens e pode ser até segundo espíritos elementares. Você já tem Cristo. Você já tem o Senhor Jesus Cristo. E nele, em Cristo, tendo Cristo, como nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês são o corpo de Cristo, estão unidos a Cristo, existe uma união mística entre nós e Cristo, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Ele está dizendo: como Cristo é pleno, vocês também são plenos. Vocês já estão aperfeiçoados em Cristo. Então não precisa você estar indo atrás de espírito elementar, de filosofia de vida, de querer algo que vai trazer plenitude para você. Você já tem tudo isso em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nele estás aperfeiçoado, nele você já alcançaram a plenitude, nele você já alcançaram a perfeição. Aí Paulo dá assim, a última cartada: Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que Paulo está falando aqui? Exatamente desses espíritos elementares, desses éons, dessa visão completamente mística. E Paulo está dizendo assim: você tem o cabeça, meu irmão, por que você está indo atrás dos subordinados? Ele é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Então você tem Cristo, você já tem tudo que você precisa para ter uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida que glorifica a Deus. Esqueça a filosofia dos homens, esqueça qualquer tipo de astrologia, esqueça qualquer tipo de conhecimento secreto. Você já tem tudo em Cristo. Mas é triste quando a gente vê irmãos que parece que estão vivendo lá na igreja de Colossos. Cristo não é suficiente. Ele precisa de algo mais. Algo mais. Aí Paulo continua. Ele falou dessa filosofia, dessa tradição dos homens, desse conhecimento astrológico que quer colocar Cristo de lado, e agora ele vai para o legalismo judaico. Olha como é que ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir,
porém o corpo é de Cristo. O que estava acontecendo? Lembra do que eu falei? Nós temos aqui uma heresia sincrética. Nós temos aqui uma mistura de gnosticismo, de filosofia grega e de judaísmo. E uma das marcas distintivas do judaísmo era a circuncisão. E lá na igreja de Colossos, aqueles mestres judaicos, líderes judaicos, estavam dizendo assim: você é crente? Você é um servo de Deus? Você é cristão? Sim, sua vida já está com Cristo. Ok. Você é circuncidado? Não. Então, você precisa se circuncidar. Ele entendia que você precisava de algo mais. Cristo mais circuncisão. Cristo mais filosofia. E aí Paulo vem e diz assim: nele também fostes circuncidados. Paulo está dizendo para aquela igreja de Colossos, que história é essa que vocês precisam ser circuncidados para poder alcançar a plenitude, a perfeição e serem salvos? Que história é essa que vocês precisam se tornar judeus para chegarem a Deus? Em Cristo vocês foram circuncidados. Aí ele diz: não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É interessante isso aqui. Os estudiosos dizem que os rabinos, eles tinham a prática de deixar a unha do dedão assim, bem afinada, e aí quando os pais traziam a criança para ser circuncidada, ele ia lá no prepúcio e com a unha ele circuncidava aquela criança. Então, era a circuncisão feita por mãos. Paulo está dizendo: igreja de Colossos, vocês não foram circuncidados por mãos humanas, mas vocês foram circuncidados no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês foram circuncidados quando Cristo, e aqui é muito interessante, o contexto vai explicar melhor, quando nós, essa natureza pecaminosa, esse corpo da carne, ele foi despojado a partir da circuncisão de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz e ele teve a vitória, nós, por estarmos em Cristo, nós fomos circuncidados, não na carne, mas no coração. Nós tivemos esse despojamento da nossa carne. E Paulo usa aqui a ideia do trocar de roupa. A nossa natureza antiga, pecaminosa, é uma roupa suja. Nós nos despojamos dela quando Cristo morreu na cruz e nós fomos circuncidados em Cristo. Aí Paulo diz: e qual é a base ou a evidência visível disso? Aí ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual não somente fostes ressuscitados, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Paulo diz: igreja de Colossos, preste atenção aqui. Os judeus defendem que para você fazer parte do povo de Deus, você tem que ter a marca da aliança que o Senhor havia revelado a Abraão, a circuncisão feita por mãos. Na nova aliança, vocês não precisam disso. Aquilo ali era uma marca feita na carne por mãos humanas. Vocês foram circuncidados, e Paulo vai trabalhar isso em Romanos, no coração. E quando é que aconteceu isso? Quando vocês foram batizados, vocês fizeram esse ato de fé, vocês creram no poder de Deus, no perdão de Deus, na obra de Cristo, e quando vocês foram batizados, vocês recebem na vida de vocês esse despojamento do corpo da carne, o perdão dos seus pecados e essa circuncisão de Cristo na vida de vocês, pois nesse ato ele perdoou todos os vossos pecados. O que ele está dizendo? É que o judeu, para ele dizer que pertencia ao povo de Deus, ele tinha que ter a marca da circuncisão no prepúcio.
O crente, a marca de que ele pertence ao povo de Deus, à nova aliança, é quando ele passa pelo ato do batismo. E ali no ato do batismo, ele está morrendo para esse mundo, os seus pecados são perdoados, são cancelados, como ele vai dizer, e ele ressuscita para uma nova vida. Essa é a circuncisão de Cristo. E Paulo vai dizer que isso é espiritual e que já aconteceu na nossa vida. Então, se você foi batizado, meu irmão, você não precisa se circuncidar. Você não precisa de práticas judaicas. Aí ele diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz. É muito interessante isso aqui, infelizmente o tempo não permite que eu explore com mais profundidade. Mas a imagem que Paulo está usando aqui é fenomenal. As metáforas, a imagem que Paulo está usando. Ele usa a ideia da circuncisão do judeu, feita por mãos. Ele diz, nós não precisamos dessa circuncisão feita por mãos. Nós já fomos circuncidados com a circuncisão de Cristo, que ela é feita de forma espiritual. Quando Cristo morreu na cruz, e ele vai colocar mais na frente, quando ele despojou os principados e potestades. E aí, a obra de Cristo é aplicada a nós. Nós somos circuncidados em Cristo. E isso é visível no ato do batismo. Quando nós somos batizados, nós estamos declarando diante das pessoas que pertencemos ao povo da aliança, a esse pacto de Deus. Mas ele diz que quando ele perdoou os nossos delitos, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E aqui é muito interessante, porque a ideia é de uma nota promissória, que você mesmo escreveu, e que está ali tudo que você fez, tudo que você praticou. E aí Paulo vai dizer assim, que o Senhor Jesus, ele não só nos perdoou destas dívidas, ele cancelou este escrito de dívida. Ele apagou, encravando na cruz. Imagine aí uma nota promissória de todos os pecados do reverendo Diogo. Ih, vai faltar folha. Pense. Aí o Senhor Jesus morre na cruz por mim, perdoou os meus pecados, mas não só perdoou, ele cancelou, ele apagou, e ele pega, era uma prática da época, que quando você devia alguma coisa, e você era perdoado, então se colocava aquele pergaminho ali, em um local público, e apagava aquela dívida, apagava aquele histórico. Paulo está dizendo que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando na cruz. Agora todo mundo que olha para essa cruz aqui, vê que existe um escrito de dívida meu e seu, mas que foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo. É aquilo que aconteceu com Lutero, quando o diabo se manifestou e disse assim, você não pode ser crente, você não pode servir a Deus, você não pode ser um reformador, você não pode pregar a palavra. Por quê? E o diabo disse, está aqui, olha, você fez isso, 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 sua boca é suja, você é assim, 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 e foi dizendo todos os pecados de Lutero. E o diabo sabe cada um dos nossos pecados. O diabo sabe colocar o dedo exatamente aonde nós temos as nossas manchas, as nossas nódoas. E aí o diabo foi colocando lá tudo, a lista imensa. Diz os historiadores, não sei se é verdade, que Lutero está vendo o diabo colocar tudo aquilo ali, e quando o diabo termina, ele diz assim, terminou? Ele disse sim. Ele disse, você só esqueceu uma coisa, colocar aí embaixo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Paulo está dizendo, igreja de Colossos, acaba com essas práticas legalistas, vocês já foram perdoados, já foi cancelado o pecado de vocês, a obra na vida de vocês é espiritual, vocês já foram batizados, aí agora vocês estão com práticas legalistas, querendo se circuncidar, fazer isso, fazer aquilo, sacrifício disso, sacrifício daquilo, acabe com isso. O Senhor já cancelou o escrito de dívida que era contra vocês, que constava de ordenanças e que era prejudicial. Ele encravou na cruz.
Outros comentaristas dizem que esse escrito de dívida aqui é a lei mosaica, os 10 mandamentos, que foi dado para mostrar que eu e você somos pecadores e que toda vez que nós somos colocados diante da lei, a lei diz: você é um adúltero, você é isso, você é aquilo, e aí a lei vai nos colocando assim, lá para baixo. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que Cristo cumpriu a lei por nós e apagou o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Ele encravou na cruz. E o texto diz: e na cruz ele despojou os principados, as potestades, publicamente os expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que coisa maravilhosa. A primeira imagem é a imagem de alguém que está sendo perdoado de uma dívida, uma nota promissória. Eu lembro que quando eu visitei a Mina Brejuí, lá em Currais Novos, há algum tempo atrás, no museu da Mina Brejuí, quando você entra lá, tem uma malinha com todas as notas promissórias do pessoal que pegava dinheiro emprestado e que devia ao desembargador Tomás Salustino. E ele botava lá na malinha e ficou lá. Sabe qual é a diferença entre Jesus e o desembargador? É que Jesus não deixou numa malinha, não. Jesus apagou todo o escrito de dívida e colocou na cruz e disse: você não deve mais nada. Só que aí, ele agora vai pegar os principados, as potestades, aqueles que nos acusam, aqueles que sabem dos nossos pecados, os principados, as potestades, esses espíritos, e ele triunfou deles na cruz e expõe ao ridículo. A imagem agora mudou. A imagem agora é do triunfo romano. Quando o general romano ia para as batalhas, então quando ele voltava das batalhas, ele precisava ficar lá fora de Roma, montava-se todo um arsenal, e aí aquele general ele ia entrar triunfantemente na cidade de Roma, vitorioso, bem vestido, seu exército, e ele ia entrando na cidade. Estava lá o imperador, estava toda a população esperando o general, e quando ele ia entrando na cidade, aquela população inteira jogava flores para ele, jogava coisas preciosas, perfume, e o general vai entrando. Atrás dele, atrás do exército, vêm os prisioneiros de guerra, todos amarrados, todos sabendo que iriam chegar lá no final e seriam executados publicamente, expostos ao ridículo. Quando Cristo morreu na cruz, todo o principado, toda a potestade foi colocada por terra para a glória de Deus. Mas a outra imagem que alguns estudiosos dizem é que aqui não é só a questão do triunfo romano, mas o que pode estar por trás aqui é quando um rei é despojado de suas vestes reais. É quando aquela pompa toda de uma autoridade, de um rei, ele de repente é despojado e fica nu. Jesus é vitorioso sobre todo principado, potestade, poder, domínio, autoridade. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Nós não precisamos de mais nada. Mas para concluir, olha o que Paulo diz aqui, para a gente caminhar para a conclusão. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Deus fez uma obra tão grande na nossa vida, e a gente está se perdendo com picuinhas, com lua nova, com festa, com comida, com pode, não pode. Irmãos, é vergonhoso quando a gente abre espaço para pergunta na igreja. Qualquer igreja, qualquer lugar. Eu vejo aí, reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes e tantos outros, eles já ficam com raiva quando abre espaço para pergunta. Porque a pergunta que vem é: pastor, pode fazer isso ou não pode? Pode fazer isso ou não pode? É sempre pode ou não pode. Ainda nos princípios, no leite, no básico. Posso ouvir música secular ou não posso? A pessoa precisa crescer. Paulo diz: Deus fez uma obra tão grande na sua vida e você está se perdendo com coisas pequenas. Ninguém julgue você por comida, bebida, lua nova, tradições dos homens.
Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui vem o misticismo. Aquela igreja estava cultuando anjos, estavam se baseando em visões, em revelações, para determinar a vida deles, a ponto de começarem a cultuar anjos. E Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, revelações. Sabe aquele irmão que parece humilde, né? Ele diz assim: eu não sou nada, mas eu falo diretamente com Deus, eu recebo de Deus, e Deus tem uma palavra para você, e Deus está querendo dirigir sua vida. E a pessoa começa a determinar coisas para a nossa vida. Paulo está dizendo: cuidado com esses que têm essa falsa humildade, esse culto de anjos, esse contato com o sobrenatural. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Essas pessoas, elas não retêm o cabeça que é Cristo, elas não dão a glória a Cristo que é devida, elas não têm Cristo como suficiente e supremo. Cuidado com o misticismo. Irmãos, se a gente disser assim: Jesus está aqui, não acontece nada nas igrejas. Agora diga: chegou um anjo. Aí a coisa, né, Dilermano? Diga que um anjo parou aqui, um anjo chegou, o anjo da vitória. Uma vez eu fui pregar numa igreja, um pastor muito querido, com certeza ele está assistindo, que ele acompanha o nosso canal. E antes da pregação eu estava no púlpito com o pastor, e deram a palavra para o irmão trazer uma saudação. E o irmão foi trazer a saudação. E quando ele subiu no púlpito, geralmente é assim, né? Aquele camarada humildezinho, sentadinho, mas quando pega o microfone ele se transforma. E aí ele disse: irmãos, estou vendo um anjo aqui. E o anjo está com uma espada de fogo na mão e está cortando língua de crente falador. Pronto. E ele está passando lá no final da igreja, e os irmãos, aleluia, glória a Deus, acabou de passar no coral, e os irmãos, aleluia, glória a Deus, está subindo no púlpito. Aí esse pastor que é meu amigo disse: meu irmão, me deu o microfone, sente-se, e repreendeu ele. Quando ele sentou, disse assim: mas pastor, agora que ia fazer uma limpeza no púlpito, o senhor não deixou? Enquanto estava no meio da igreja, ele deixou, né? Chegou no púlpito, ele disse: para. Irmãos, cuidado com isso. Misticismo, coisas que não agradam a Deus dentro da igreja. Gente usando o nome de Deus, dizendo que Deus mandou falar quando Deus não mandou falar. Gente tirando a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo, a beleza de Cristo, e colocando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Aquela igreja estava mística, sincrética, e era gente que se fazia árbitro. Sabe aquela irmãzinha de oração, aquele irmão espiritual que é o cabeça da vida dos outros? É o árbitro da vida dos outros, porque ele recebe direto de Deus. Tem gente aí que vive lotando casas de profetas, porque o profeta vê anjo, o profeta vê isso, vê aquilo outro. Mas concluindo, só com esse último parágrafo, olha como é que Paulo diz aqui a partir do verso 25. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe o que Paulo está combatendo aqui? Aquela visão ascética. Sabe aquele irmão ou aquela irmã espiritual que não rapa nem o sovaco, não corta o cabelo? Sabe aquela irmãzinha que diz assim: tudo é pecado, não toque nisso, não manuseie aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Gente que vive regras,
regras de homens. Irmãos, há um tempo atrás, uma determinada denominação no nosso país tinha um código de regras. O líder teve uma revelação de Deus. Aí na época do óculos espelhado, não podia usar óculos espelhado, paletó lascado não podia, as irmãs tinham que usar a roupa lá embaixo. Não manusieis isso, não toques aquilo, não faça aquilo outro. E Paulo diz, tudo segundo a tradição e as ordenanças dos homens. É da cabeça do pastor. Não tem nada de Deus. É da cabeça do homem que está determinando e escravizando as pessoas. Aí a pergunta é, que é uma pergunta que eu sempre me fiz, então por que as pessoas se submetem? Por que você olha para determinadas pessoas que têm essa visão de santidade, ascética, como os monges na Idade Média, ou muitas pessoas que se submetem a essas igrejas legalistas, ascéticas, que impõem regras? Sabe por quê? O que Paulo disse aqui, orgulho, falsa humildade, culto de si mesmo. Eu vou dar a fonte aqui, para ninguém dizer que sou eu, pura e simplesmente, que pensa assim, graças a Deus. Na pregação de Augusto Nicodemo, nesse texto, ele diz assim, sabe aquela irmã fulana da igreja, que não corta o cabelo, que passa 15, 20 dias sem tomar banho direito, que é santa, ela só falta voar, assim, de santidade. Tem uma irmãzinha aí no YouTube, né? Que diz que não usa shampoo, não usa nada, é só óleo de coco, que não pode botar batom, não pode fazer nada. Tem uma senhorinha aí no YouTube que faz sucesso. E Deus falou, Deus revelou que no inferno tinha as mulheres assim, assim, assim. As mulheres são mais escravizadas. Ele diz, sabe o que é aquilo ali? Culto de si mesmo, orgulho. A pessoa orgulhosa, ou ela vai para um extremo de se apresentar garbosamente, ou ela vai para o outro extremo dessa falsa humildade, de andar rasgado, de andar de todo jeito, de não se cuidar. É orgulho do mesmo jeito, é culto de si mesmo. E Paulo diz, isso não tem poder algum contra a sensualidade. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Quanto mais legalista for uma pessoa, bota uma lente em cima dela que você vai ver coisas terríveis. Terríveis. Quanto mais as igrejas são legalistas e criam regras, não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, não faça assim, dá um gosto a mais. Dá um gosto a mais. Sabe aquela regrazinha? Não jogue pedra no vidro. Vai quebrar o vidro, meu irmão. Então, cuidado quando você está impondo regras na sua casa, na sua igreja, para as pessoas ou para si mesmo, porque isso não tem poder algum contra a sensualidade. O que Paulo está dizendo? O pecado, meu irmão, não está simplesmente no exterior, está no coração. E o exemplo que quase todos os comentaristas que eu li usam é de Orígenes. Orígenes, na mente dele, ele estava pecando sexualmente, tinha tentações terríveis. Sabe o que ele fez? Ele se castrou. Resolveu o problema? Não, porque era aqui. Era aqui. Então, cuidado com regras, com legalismo. Cristo já te libertou, meu irmão. Não se ponha debaixo do jugo de ninguém. De ninguém. Pastor não é para mandar na sua esposa, não é para determinar o tamanho da roupa, para mandar na sua vida. Você que sabe, chegue diante do espelho e diga, Jesus, essa roupa está boa para mim? Para eu ir para a igreja, para eu ir para o trabalho? Também não é o outro lado não, a perua de Jesus. Não. Nem os caras que vão para a academia uma semana e já estão andando mostrando o corpo. Não. Nem tanto o mar, nem tanta terra. Nem o legalismo de andar todo mal assombrado, nem tampouco a sensualidade desenfreada que tem tomado conta das nossas igrejas. Atenção, a Cristo nada se acrescentará. Que o Senhor aplique a palavra no nosso coração, que a gente saia daqui nesta manhã, querendo só Cristo e nada mais. Nem filosofia, nem legalismo, nem misticismo, nem ascetismo, nem qualquer outra coisa. Só Cristo é suficiente para a nossa vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Queria convidar meu amigo Dr. Dilermano.